Senhor, sua mãe está viva, disse a mendiga ao milionário que chorava no funeral. A névoa densa cobria o cemitério da Consolação naquela manhã de outono em São Paulo. Gabriel Mendonça, um dos empresários mais influentes do país, permanecia imóvel diante da urna que supostamente continha as cinzas de sua mãe, Dona Helena. Seus olhos vermelhos e inchados denunciavam noites sem dormir, enquanto sua mente ainda tentava processar os eventos das últimas semanas. O acidente que vitimou sua mãe parecia um pesadelo, do qual ele não conseguia despertar. As circunstâncias eram nebulosas como aquela manhã. O carro encontrado às margens da rodovia dos Bandeirantes, completamente destruído. A identificação feita apenas através de pertences pessoais, já que o impacto impossibilitou outros métodos. Entre os presentes na cerimônia, destacavam-se figuras proeminentes da sociedade paulistana. Ricardo Mendonça, primo de Gabriel e administrador das empresas da família, mantinha uma expressão solene enquanto cumprimentava os convidados. O Dr. Fernando Almeida, médico particular da família há décadas, permanecia próximo, oferecendo palavras de consolo. Uma figura destoante chamou a atenção de Gabriel. Uma senhora idosa, vestida com roupas simples e gastas, observava a cerimônia à distância. Diferente dos outros presentes, que mantinham uma distância respeitosa, ela parecia querer se aproximar. Seus olhos revelavam uma urgência que Gabriel não compreendia. Aproveitando um momento em que os convidados se dispersaram para o café da manhã, oferecido na capela, a senhora finalmente conseguiu se aproximar de Gabriel. Suas mãos enrugadas e trêmulas seguravam algo que ela mantinha escondido. "Senhor", sussurrou ela, com uma voz que mesclava determinação e receio. "Sua mãe está viva." Gabriel sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. Antes que pudesse reagir, a senhora estendeu a mão revelando um objeto que fez seu coração parar. O broche de ouro que sua mãe sempre usava. Uma peça única com uma inscrição personalizada que ele mesmo mandara fazer no aniversário dela de 75 anos. Como você conseguiu isso?" Gabriel perguntou, sua voz mal saindo. A senhora, que se apresentou como Dona Maria, começou a relatar uma história que parecia saída de um romance. 3 noites antes, enquanto recolhia materiais recicláveis nas ruas do Morumbi, testemunhou uma cena peculiar. Um carro de luxo parou próximo a ela por volta da meia-noite. Uma senhora elegante, visivelmente perturbada, desceu do veículo, acompanhada por um homem de terno. "Sua mãe me entregou este broche junto com algum dinheiro", continuou Dona Maria. "Ela me fez prometer que viria ao funeral para entregar isso ao senhor e dizer que está viva. Ela estava muito assustada, mas me disse que era a única forma de proteger você." O Dr. Fernando, que havia se aproximado silenciosamente, interveio. Com um tom condescendente: "Senhor Gabriel, não dê ouvidos a essa senhora. O luto às vezes nos faz acreditar em histórias fantasiosas. Vou chamar a segurança para..." Mas Gabriel ergueu a mão, interrompendo-o. Seus olhos fixos no broche, que agora segurava. A inscrição era inconfundível. "Para minha estrela guia com amor eterno, Gabriel." Aquela peça havia sido feita sob encomenda por um joalheiro tradicional de São Paulo, seguindo um desenho exclusivo. Era impossível ser uma réplica. "Doutor, por favor, deixe-nos a sós", Gabriel ordenou, sua voz recuperando a firmeza característica dos negócios. Voltando-se para Dona Maria, continuou: "A senhora precisa me contar tudo, cada detalhe do que viu naquela noite." Enquanto Dona Maria relatava os detalhes do encontro, Gabriel notou pelo canto do olho que Ricardo os observava intensamente da entrada da capela. Seu primo parecia tenso, muito diferente da postura controlada que mantivera durante toda a cerimônia. "A senhora tem onde morar?" Gabriel perguntou abruptamente, interrompendo o relato. Dona Maria balançou a cabeça negativamente. "Vivo nas ruas há muitos anos, senhor. Depois que perdi minha família, as ruas se tornaram minha casa." Gabriel tomou uma decisão que mudaria, não apenas sua vida, mas desencadearia uma série de eventos que ninguém poderia prever. "A partir de hoje, a senhora vai morar em minha propriedade. Tenho uma casa de hóspedes nos fundos da mansão que está vazia.
Preciso que me ajude a entender o que aconteceu com minha mãe e preciso garantir sua segurança. A expressão de Ricardo, que ainda os observava, transformou-se em algo próximo ao pânico, quando viu Gabriel e Dona Maria deixando o cemitério juntos. No carro, a caminho de sua mansão no Morumbi, Gabriel não podia imaginar que aquele era apenas o começo de uma trama muito maior, onde verdades há muito enterradas começariam a emergir e onde a salvação viria das mãos de quem a sociedade costumava ignorar. A chegada de Dona Maria à mansão dos Mendonça causou comoção entre os funcionários. A governanta Sandra recebeu ordens diretas de Gabriel para preparar a casa de hóspedes com todo o conforto possível. Enquanto isso, no escritório principal, Gabriel já estava ao telefone com Martin Weber, um dos investigadores particulares mais renomados da Europa. Preciso que você venha ao Brasil imediatamente. Gabriel falava em tom baixo, mas firme. Não confio em ninguém aqui para conduzir essa investigação. O pagamento será o que você solicitar, sem questionamentos. Nos dias que se seguiram, Gabriel manteve Dona Maria sob proteção discreta, mas constante. A casa de hóspedes, uma construção elegante de 2 andares nos fundos da propriedade, tornou-se seu refúgio. Sandra, inicialmente cética, surpreendeu-se com a dignidade e sabedoria da nova moradora. "O senhor não vai acreditar", Sandra comentou com Gabriel durante o café da manhã, uma semana após a chegada de Dona Maria. Ela conhece cada tipo de chá e suas propriedades curativas. Ontem, quando Maria da cozinha estava com uma enxaqueca terrível, Dona Maria preparou uma infusão que a curou em minutos. Gabriel, entretanto, estava mais interessado nas descobertas que começavam a surgir. Martin Weber havia chegado 2 dias antes e já encontrava inconsistências perturbadoras. As gravações das câmeras de segurança do dia do suposto acidente haviam sido corrompidas, todas elas, simultaneamente, algo estatisticamente impossível de ocorrer naturalmente. Mais, Weber revelou durante uma reunião reservada. Nos 3 dias anteriores ao incidente, grandes somas foram transferidas das contas pessoais de sua mãe para um banco nas Ilhas Cayman. O padrão de transferência sugere que não foi sua mãe quem as realizou. Ela sempre fazia transferências. Durante a manhã, estas foram feitas durante a madrugada. Gabriel sentia seu mundo desmoronar a cada nova descoberta. O corpo no acidente havia sido identificado apenas por objetos pessoais: uma bolsa, documentos, joias. Nenhuma verificação adicional havia sido realizada, algo que agora parecia extremamente conveniente. Ricardo, seu primo, começou a demonstrar um comportamento cada vez mais errático. Em público, manifestava profunda tristeza pela tia. Porém, quando pensava estar sozinho, sua postura mudava completamente. Gabriel o flagrou rindo durante uma ligação telefônica no jardim, algo impensável para alguém em luto. Uma tarde, enquanto Gabriel revisava documentos em seu escritório, recebeu uma visita inesperada. Clara, a esposa do Dr. Fernando, pediu para falar com ele em particular. Enfermeira respeitada, Clara sempre mantivera uma relação próxima com Dona Helena. "Gabriel", ela começou, suas mãos tremendo levemente, "há algo que você precisa saber. Fernando não está sendo honesto com você. Não houve identificação apropriada do corpo porque não era sua mãe." O empresário sentiu o sangue gelar. Clara continuou, sua voz agora apenas um sussurro. "Ricardo procurou Fernando 3 dias antes do acidente. Ofereceu uma quantia absurda para que ele falsificasse os documentos de óbito. O corpo era de uma senhora indigente com características físicas similares à sua mãe." "Por que você está me contando isso agora?" Gabriel perguntou, sua voz rouca de emoção contida. "Porque sua mãe descobriu algo terrível sobre os negócios de Ricardo. Algo que poderia destruí-lo completamente. Fernando me contou depois de beber demais na semana passada. Ele está consumido pela culpa, mas tem medo. Ricardo o ameaçou." Naquela mesma noite, Gabriel encontrou Dona Maria no jardim, cuidando das roseiras que tanto lembravam sua mãe. A senhora, que já demonstrava uma surpreendente adaptação à nova vida,
Olhou para ele com olhos que pareciam ver além das aparências. O senhor descobriu algo, não foi? Ela perguntou, sem rodeios. Como a senhora sabia que minha mãe estaria naquele lugar naquela noite específica? Gabriel questionou, uma dúvida que o atormentava desde o início. Dona Maria sorriu suavemente. Eu não sabia. Mas há anos eu frequento aquela região. As pessoas ricas acham que não somos ninguém, que não vemos nada, mas vemos tudo. Nas últimas semanas, antes daquela noite, eu tinha notado seu primo fazendo reuniões estranhas em um café afastado, sempre com homens de terno, sempre tarde da noite. Sua mãe deve ter descoberto algo sobre essas reuniões. Gabriel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As peças começavam a se encaixar, formando um quebra-cabeça mais sombrio do que ele poderia imaginar. Em seu bolso, o celular vibrou. Era uma mensagem de Weber. Precisamos conversar. Encontrei o homem que estava com sua mãe naquela noite. A revelação de Weber mudou completamente o rumo das investigações. O homem que acompanhava Helena naquela noite era João Oliveira, motorista da família por mais de 3 décadas e amigo pessoal de Dona Helena. Registros de imigração confirmavam que ele havia embarcado para Portugal um dia após o encontro, com Dona Maria, acompanhado de uma senhora que usava documentos em nome de Maria das Graças Silva. João nunca abandonaria seu posto sem um motivo muito sério, comentou Sandra, a governanta, quando Gabriel a questionou sobre a partida repentina do motorista. Ele praticamente criou o senhor junto com Dona Helena depois que seu pai partiu. Tinha um amor de pai pelo senhor. Enquanto isso, Dona Maria surpreendia a todos com sua capacidade de adaptação e sua sabedoria natural. Em apenas algumas semanas, ela já estava auxiliando na administração das obras sociais que Gabriel mantinha, um projeto iniciado por sua mãe anos antes. Sua experiência nas ruas trouxe uma perspectiva única sobre como realmente ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Sua mãe, revelou Dona Maria durante um chá da tarde, ela mantinha uma fundação para idosos em situação de rua, não é mesmo? Gabriel franziu o senho. Como a senhora sabe disso? Era um projeto que ela mantinha em sigilo absoluto. Nas ruas, senhor Gabriel, nós nos conhecemos, nos protegemos. Sua mãe visitava abrigos discretamente, sempre acompanhada por João. Ela tinha um carinho especial pelos idosos abandonados. Dizia que eles carregavam histórias que o mundo não podia perder. A conversa foi interrompida por Sandra, que entrou apressadamente no jardim de inverno onde tomavam chá. Senhor Gabriel, tem um homem estranho rondando a propriedade. É a 3ª vez esta semana. Os seguranças tentaram abordá-lo, mas ele sempre desaparece antes que consigam. Weber, que conduzia sua investigação com meticulosidade germânica, trouxe mais informações perturbadoras. As transferências bancárias que identificamos, o dinheiro foi pulverizado em dezenas de contas diferentes, todas ligadas a empresas de fachada. O padrão é idêntico ao usado em esquemas de lavagem de dinheiro. Gabriel passou a notar mudanças sutis no comportamento de Ricardo. Seu primo cancelou várias reuniões importantes, algo incomum para alguém tão metódico. Quando questionado sobre as finanças da empresa, tornava-se defensivo, quase agressivo. Uma manhã, enquanto Gabriel revisava documentos antigos no escritório que pertencia à sua mãe, encontrou algo intrigante: uma pasta com recibos de doações substanciais para diversos abrigos de idosos, todos assinados por Helena, usando um nome falso. Junto aos recibos, havia anotações sobre irregularidades em contratos da empresa, todas envolvendo projetos supervisionados por Ricardo. O mistério ganhou nova dimensão quando Clara, a enfermeira, apareceu novamente na mansão. Desta vez, ainda mais nervosa que antes. Gabriel, vocês precisam ter cuidado. Ontem à noite, Fernando recebeu uma ligação de Ricardo. Eles não sabiam que eu estava escutando. Estão planejando algo contra Dona Maria. A tensão aumentou quando um suposto representante legal apareceu na mansão, alegando representar um abrigo público que tinha interesse em acolher Dona Maria. O homem insistia em obter informações sobre ela, principalmente sobre seu estado mental.
Ele fez perguntas estranhas, relatou Sandra. Queria saber se Dona Maria demonstrava sinais de confusão mental, se tinha momentos de desorientação. Parecia mais interessado em construir um diagnóstico do que em ajudar. Gabriel começou a conectar os pontos. Sua mãe, sempre discreta, mas extremamente perspicaz nos negócios, devia ter descoberto algo grande envolvendo Ricardo. Algo que justificasse uma encenação tão elaborada de sua própria partida. Dona Maria, com sua sabedoria de rua, foi a primeira a perceber o perigo, real que se aproximava. "Senhor Gabriel", disse ela uma noite enquanto observavam o jardim da varanda da casa de hóspedes. "Conheço esse tipo de movimentação. Já vi muita gente ser internada à força em clínicas psiquiátricas quando sabiam demais. Eles estão tentando me silenciar." A confirmação veio através de Clara, que chegou à mansão em prantos numa noite chuvosa. "Fernando me contou tudo. Ricardo e ele planejam interditar Dona Maria. Vão apresentar laudos falsos atestando demência senil. Querem interná-la compulsoriamente em uma clínica psiquiátrica controlada por eles." Gabriel sentiu uma onda de fúria tomar conta de seu corpo. Sua mãe sempre dizia que a verdadeira força de um homem se media não por seu poder ou dinheiro, mas por sua capacidade de proteger os mais vulneráveis. Era hora de honrar esse ensinamento. Naquela mesma noite, ele tomou 2 decisões cruciais. Primeiro, contatou um especialista em sistemas de comunicação encriptada para tentar estabelecer contato com João Oliveira em Portugal. Segundo, iniciou o processo para garantir a Dona Maria uma nova identidade legal, com documentos que a protegeriam de qualquer tentativa de internação forçada. O que Gabriel não sabia era que, em algum lugar de Portugal, em um mosteiro secular, nas montanhas, sua mãe aguardava ansiosamente o momento de revelar toda a verdade. Uma verdade que mudaria para sempre, não apenas a vida dos Mendonça, mas de todos aqueles que se envolveram naquela trama intricada de segredos e lealdades. A tensão na mansão dos Mendonça atingiu seu ápice quando uma mulher misteriosa apareceu procurando por Gabriel. Ela se apresentou como Beatriz Oliveira, irmã de João e ex-secretária da fundação, mantida por Dona Helena. Seu rosto transmitia a urgência de quem carrega um segredo pesado demais. "Sua mãe está segura", foram suas primeiras palavras ao encontrar Gabriel em seu escritório. "Ela está em um mosteiro em Portugal, vivendo sob o nome de Irmã Conceição. Mas precisamos agir rápido antes que Ricardo descubra." Beatriz revelou uma história que fez o sangue de Gabriel gelar. 2 anos antes, Helena havia descoberto documentos comprometedores nas empresas da família. Ricardo não estava apenas desviando dinheiro, estava usando as empresas dos Mendonça para um esquema complexo de lavagem de dinheiro que beneficiava um grupo de políticos corruptos. "Quando sua mãe confrontou Ricardo", continuou Beatriz, "ele a ameaçou. Não apenas a vida dela estava em risco, mas também a sua, Gabriel. E ele prometeu destruir a fundação, deixando centenas de idosos desamparados se ela revelasse algo." Gabriel sentiu o peso de cada palavra como um golpe. "Por que ela não veio até mim?" Porque Ricardo tinha provas falsas que o incriminariam. Documentos forjados com sua assinatura, contratos adulterados. Ela preferiu se afastar para protegê-lo e reunir provas contra Ricardo. A conversa foi interrompida por Dona Maria, que entrou no escritório após bater suavemente na porta. Seus olhos revelavam que ela havia escutado parte da conversa. "Eu sabia", disse ela com um sorriso sereno. Sua mãe tinha aquele olhar, Sr. Gabriel, o olhar de quem não está se despedindo, mas sim prometendo voltar. Beatriz observou Dona Maria com admiração. "Então é a senhora..." João me contou sobre seu encontro com Dona Helena. Foi um risco calculado, mas necessário. Precisávamos de alguém que pudesse entregar o broche a Gabriel, alguém que Ricardo não pudesse comprar ou ameaçar. "Nas ruas", respondeu Dona Maria, "aprendemos a reconhecer a verdade nos olhos das pessoas. Sua mãe, Sr. Gabriel, tinha olhos de quem carrega uma missão sagrada." Weber, que acompanhava a conversa em silêncio, finalmente se manifestou. "Os documentos que vocês reuniram, onde estão?" "Espalhados em diversos lugares seguros", respondeu Beatriz.
João e eu passamos os últimos 2 anos seguindo o rastro do dinheiro. Temos provas de transferências ilegais, contratos superfaturados, empresas fantasma. Tudo conectado a políticos poderosos que Ricardo ajudava a lavar dinheiro de desvios de verbas públicas. Gabriel se levantou, sua decisão já tomada. Quanto tempo precisam para reunir todas as provas? 3 dias, respondeu Beatriz. Mas Ricardo está desconfiado. Ele contratou investigadores particulares para seguir João em Portugal. Foi por isso que sua mãe se refugiou no mosteiro. Lá ela está protegida não apenas por muros, mas pela discrição secular das irmãs. E quanto à tentativa de interditar Dona Maria? Questionou Gabriel. É uma manobra desesperada, explicou Beatriz. Ricardo descobriu que ela não é apenas uma senhora de rua comum. Durante suas investigações, ele descobriu que ela foi professora universitária antes de perder tudo em um incêndio. Ela tem credibilidade suficiente para ser ouvida se decidir falar. Dona Maria sorriu com humildade. O conhecimento não se perde com os bens materiais, meu filho. Às vezes, precisamos perder tudo para enxergar o que realmente importa. Gabriel passou a noite em claro, planejando cada detalhe do que viria a seguir. Weber organizou uma equipe de segurança particular para proteger Dona Maria. Beatriz estabeleceu um canal seguro de comunicação com João em Portugal. Era hora de trazer sua mãe de volta. Vou precisar da ajuda de todos, disse Gabriel na manhã seguinte, reunindo sua equipe de confiança. Weber, providencie a segurança do transporte. Beatriz, organize os documentos. Clara, precisamos de você para manter Fernando sob controle. Ele é o elo mais fraco nessa corrente. E eu? Perguntou Dona Maria, seus olhos brilhando com determinação. A senhora, respondeu Gabriel com carinho, é nossa prova viva de que, às vezes, precisamos perder tudo para encontrar nossa verdadeira missão. Sua presença aqui não foi coincidência, foi providência. Enquanto os preparativos corriam, Ricardo começava a demonstrar sinais de desespero. Funcionários relataram que ele estava destruindo documentos em seu escritório durante a madrugada. O médico, Dr. Fernando, começou a faltar ao trabalho, alegando problemas de saúde. A verdade estava prestes a vir à tona, e com ela, uma promessa de justiça, que não apenas restauraria a honra da família Mendonça, mas também protegeria centenas de idosos vulneráveis que dependiam da fundação. O reencontro entre mãe e filho se aproximava, mas antes ainda havia batalhas a serem vencidas. O plano para o reencontro com Helena precisava ser meticulosamente elaborado. Gabriel escolheu como local uma fazenda isolada no interior de São Paulo, propriedade de um antigo amigo de João Oliveira. O lugar, cercado por uma extensa plantação de café, oferecia a privacidade necessária e múltiplas rotas de fuga caso algo desse errado. Os documentos estão todos organizados, informou Beatriz, espalhando uma série de pastas sobre a mesa do escritório. João conseguiu mapear todo o esquema de Ricardo. O dinheiro saía das empresas através de contratos superfaturados com fornecedores fantasmas, passava por várias contas offshore e finalmente chegava às contas pessoais de políticos em paraísos fiscais. Weber, que havia duplicado a segurança da mansão, trouxe notícias preocupantes. Ricardo contratou uma equipe de segurança particular. Eles têm seguido todos os seus passos, Sr. Gabriel. Também identificamos tentativas de invasão no sistema de computadores da empresa. Gabriel passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto que herdara de sua mãe. Ele está desesperado. Sabe que estamos perto de algo grande. Dona Maria, que aos poucos revelava mais sobre seu passado, surpreendeu a todos durante uma reunião estratégica. Quando eu lecionava economia na universidade, ela comentou, analisando os documentos com um olhar experiente, estudei diversos casos de lavagem de dinheiro. O padrão que seu primo usou é conhecido como estruturação em camadas. Ele foi esperto em dispersar o dinheiro em tantas transações diferentes, mas cometeu um erro clássico. Que erro? Perguntou Weber, intrigado. Ele manteve um padrão temporal nas transferências. Todas aconteceram em horários específicos durante a madrugada, em intervalos regulares.
É como uma assinatura digital que ele deixou sem perceber. Gabriel observava Dona Maria com crescente admiração. A senhora, que todos julgavam ser apenas mais uma moradora de rua, tinha um conhecimento profundo que agora se mostrava crucial. Por isso Ricardo está tão desesperado para silenciá-la. A senhora não é apenas uma testemunha do encontro com minha mãe, é alguém capaz de desmontar todo o esquema dele. Clara, que mantinha Fernando sob vigilância constante, trouxe informações alarmantes. Ele está preparando os laudos falsos sobre Dona Maria. Ricardo prometeu depositar uma quantia absurda em uma conta nas Ilhas Cayman se ele conseguir a internação compulsória até o final da semana. A notícia acelerou os preparativos para o reencontro. João de Portugal confirmou que Helena estava pronta para voltar. O mosteiro que a abrigava, construído no século XVII nas montanhas do norte português, havia se tornado não apenas um refúgio, mas um lugar de reflexão e preparo para o que estava por vir. Sua mãe não ficou apenas escondida, revelou Beatriz. Ela usou o tempo para estudar cada detalhe dos negócios da família, identificando todas as irregularidades. As irmãs do mosteiro, algumas com formação em contabilidade, a ajudaram a organizar as provas. Sandra, a governanta que servia a família há décadas, pediu uma conversa particular com Gabriel. Tem algo que o senhor precisa saber, ela disse, sua voz tremendo levemente, na noite em que sua mãe supostamente... naquela noite ela tentou deixar uma carta para o senhor. Eu a vi colocando um envelope embaixo da porcelana antiga, aquela que era da sua avó. Mas quando fui procurar no dia seguinte, não estava mais lá. Ricardo, murmurou Gabriel. Ele deve ter interceptado. Sim, mas sua mãe era mais esperta. Ela deixou outra carta, desta vez dentro do forro de um casaco antigo no sótão. Eu a encontrei fazendo a limpeza de primavera na semana passada. Sandra entregou a Gabriel um envelope amarelado. Com mãos trêmulas, ele abriu a carta. A caligrafia elegante de sua mãe encheu seus olhos de lágrimas. Meu filho amado, se você está lendo isto, significa que meu plano deu certo apenas parcialmente. Queria poder te contar tudo pessoalmente, mas Ricardo não me deixou escolha. Descobri algo terrível, algo que vai além de simples desvios de dinheiro. Ele está envolvido com pessoas perigosas, pessoas que não hesitariam em machucar você para me silenciar. Não posso permitir que você se torne um alvo. Por isso, preciso desaparecer por um tempo. João, nosso João que te viu crescer, vai me ajudar. Confie nele, confie em seu instinto. E mais importante, procure aqueles que a sociedade ignora. Às vezes, a sabedoria mais profunda se esconde nos lugares mais improváveis. Com amor eterno, sua mãe. Gabriel guardou a carta junto ao peito, entendendo finalmente o verdadeiro significado do encontro com Dona Maria. Sua mãe não havia apenas escolhido uma mensageira ao acaso. Ela havia seguido seu próprio conselho, buscando ajuda onde ninguém pensaria em procurar. Weber interrompeu seus pensamentos com notícias urgentes. Os investigadores de Ricardo descobriram sobre a fazenda. Precisamos mudar o local do encontro. Não, respondeu Gabriel com firmeza. É exatamente o que ele espera que façamos. Vamos manter o plano original, mas com uma modificação. Ricardo sempre foi previsível em sua arrogância. Ele acha que está um passo à frente, mas dessa vez seremos nós a surpreendê-lo. A fazenda Santa Clara amanheceu envolta em uma fina névoa naquela manhã de inverno. Gabriel havia chegado na noite anterior, acompanhado por Weber e uma equipe de segurança altamente treinada. Dona Maria insistiu em ir junto, argumentando que sua presença seria fundamental para o fechamento daquele ciclo. A senhora tem certeza? Se perguntou Gabriel preocupado. Ricardo pode tentar algo desesperado. Dona Maria sorriu com serenidade. Meu filho, quando perdemos tudo, ganhamos algo precioso em troca, a libertação do medo. Sua mãe confiou em mim naquela noite. Agora, é minha vez de honrar essa confiança até o fim. A fazenda havia sido estrategicamente preparada. Câmeras de vigilância foram instaladas em pontos-chave. Equipes de segurança se posicionaram discretamente pela propriedade e rotas de fuga foram estabelecidas.
Weber coordenava tudo através de um centro de comando improvisado no antigo celeiro. João acabou de confirmar, informou Beatriz, verificando seu telefone criptografado. Eles pousaram em Viracopos há 1 hora. Estão a caminho. O coração de Gabriel acelerou. Após tantos meses, finalmente reveria sua mãe. As últimas semanas haviam sido uma montanha-russa de emoções e descobertas. A cada dia, novas camadas do esquema de Ricardo vinham à tona, revelando a extensão de sua traição. Sandra, que insistiu em acompanhá-los para preparar pessoalmente o café da manhã de Dona Helena, organizava a mesa da varanda com esmero. "Coloquei aquele bolo de laranja que ela tanto gosta", comentou, seus olhos marejados. "E o café está do jeito que ela sempre tomou, forte, com uma pitada de canela." Um movimento nos monitores de segurança chamou a atenção de Weber. "Carro não identificado se aproximando pelo acesso sul", alertou ele pelo rádio. A tensão era palpável. "É Ricardo", confirmou um dos seguranças. "Está sozinho." Gabriel sentiu uma onda de fúria tomar conta de seu corpo, mas Dona Maria colocou suavemente a mão em seu ombro. "Ele precisa estar aqui", disse ela com sabedoria. "Todo ciclo precisa se fechar com todos os seus personagens presentes." Ricardo estacionou seu Mercedes próximo à casa principal. Seu rosto, normalmente controlado, demonstrava sinais claros de estresse. "Então é aqui que você se escondeu, primo", disse ele, tentando manter o tom casual. "Precisamos conversar sobre toda essa loucura." "Loucura?", respondeu Gabriel, mantendo a calma. "Você chama de loucura descobrir que meu próprio primo roubava a empresa da família para lavar dinheiro de políticos corruptos? Você não entende." Ricardo deu um passo à frente, sua voz traindo desespero. "Eles me obrigaram. Eu não tinha escolha." O som de outro carro aproximando-se interrompeu a conversa. Era uma van escura com vidros fumê. Quando a porta se abriu, o tempo pareceu congelar. Helena Mendonça desceu do veículo apoiada por João. Seus cabelos, antes perfeitamente tingidos, agora exibiam um grisalho natural que lhe conferia uma dignidade ainda maior. Seus olhos, ao encontrarem os do filho, transbordaram de lágrimas contidas. "Mãe", sussurrou Gabriel, sua voz embargada pela emoção. O reencontro foi interrompido por um movimento brusco de Ricardo, que sacou uma arma. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, foi imobilizado pela equipe de segurança que aguardava esse momento. "Você realmente achou que não estávamos preparados para isso?", perguntou Weber, se aproximando para desarmar Ricardo. Helena caminhou até Dona Maria, que observava tudo com um sorriso sereno. "A senhora cumpriu sua promessa", disse ela, abraçando a antiga professora universitária que o destino transformara em anjo da guarda. "Protegeu meu filho quando eu não pude." "Foi uma honra, Dona Helena", respondeu Maria. "A senhora me devolveu algo que eu havia perdido há muito tempo. Um propósito." Naquele momento, viaturas da Polícia Federal entraram na propriedade. Weber havia coordenado com as autoridades o momento exato para sua intervenção. Ricardo, ao ver os policiais, desabou em uma cadeira, toda sua arrogância finalmente destruída. "Temos todas as provas", anunciou Beatriz, entregando uma pasta aos investigadores. "Cada transferência, cada contrato fraudulento, cada conexão com os políticos envolvidos. Não há como negar." Helena se aproximou do sobrinho, seus olhos transmitindo não ódio, mas uma profunda decepção. "Você tinha tudo, Ricardo. Uma família que te amava, uma empresa próspera, um futuro brilhante. Por quê?" "Porque ele nunca entendeu o verdadeiro significado de riqueza", respondeu Dona Maria, sua voz carregada de sabedoria. "Alguns passam a vida acumulando dinheiro sem perceber que a verdadeira fortuna está nas pessoas que nos cercam, na capacidade de fazer o bem, na coragem de enfrentar a verdade." As semanas que se seguiram à prisão de Ricardo foram intensas. A operação da Polícia Federal, batizada de Código de Honra, revelou um esquema de corrupção que se estendia por várias esferas do poder. Políticos influentes, empresários respeitados e até mesmo juízes foram implicados nas investigações. Helena retomou gradualmente seu lugar na mansão dos Mendonça.
embora algo nela tivesse mudado profundamente. O tempo no mosteiro português havia lhe dado uma nova perspectiva sobre a vida e o verdadeiro significado de riqueza. Sabe, filho, ela comentou com Gabriel durante um de seus passeios matinais pelo jardim. Aquelas irmãs me ensinaram mais sobre administração do que qualquer MBA poderia. Elas gerenciam o mosteiro há séculos, ajudando pessoas, cultivando o conhecimento e nunca perdendo sua essência. Dr. Fernando, pressionado pela culpa e pelo medo de ser preso, decidiu colaborar com a justiça. Em seu depoimento, revelou detalhes surpreendentes sobre como Ricardo havia construído sua rede de influência ao longo dos anos. Ele começou pequeno, explicou o médico aos investigadores. Primeiro eram apenas favores entre amigos. Depois foi crescendo, se transformando em algo maior. Quando percebemos, estávamos todos envolvidos demais para sair. Clara, sua esposa, encontrou finalmente a força para seguir seu próprio caminho. Vou voltar a trabalhar com idosos, ela anunciou durante um café da manhã na mansão. Talvez na fundação de Dona Helena, se me aceitarem. Preciso compensar de alguma forma o mal que ajudei a causar. Dona Maria, contrariando todas as expectativas iniciais, recusou-se a deixar a casa de hóspedes. Este é meu lugar agora, ela explicou quando Helena sugeriu que ela se mudasse para a casa principal. Aqui posso manter meu jardim de ervas medicinais e receber as pessoas que precisam de ajuda. De fato, o jardim de Dona Maria havia se transformado em um pequeno oásis de cura. Pessoas de todas as classes sociais começaram a procurá-la, atraídas por sua sabedoria única que mesclava conhecimento acadêmico com a experiência profunda das ruas. A senhora nunca pensou em voltar a lecionar? Perguntou Gabriel uma tarde, enquanto a observava preparar uma de suas infusões milagrosas. Meu filho, ela sorriu. Estou lecionando todos os dias. Cada pessoa que vem aqui buscar conselho ou cura leva consigo uma lição. Às vezes, a sala de aula mais valiosa é aquela que não tem paredes. Helena, inspirada pela transformação que testemunhava, começou a repensar o funcionamento de sua fundação para idosos. Com a ajuda de Dona Maria, desenvolveu um programa inovador que combinava abrigo com educação continuada. Muitos desses idosos têm conhecimentos preciosos, explicou Dona Maria durante uma reunião. Um senhor que atendemos semana passada foi professor de literatura. Outro foi mestre de obras. Por que não criar um espaço onde eles possam compartilhar esse conhecimento? O projeto, batizado de Sabedoria das Ruas, rapidamente ganhou notoriedade. Idosos em situação de vulnerabilidade não apenas recebiam abrigo e cuidados, mas também tinham a oportunidade de ensinar suas habilidades a jovens da comunidade. Sandra, a governanta, surpreendeu a todos ao revelar um talento especial para coordenar as atividades do projeto. Aprendi com Dona Helena que não existem coincidências, ela comentou. Cada pessoa que cruza nosso caminho traz uma lição ou uma oportunidade de fazer o bem. João, que havia retornado definitivamente ao Brasil, reassumiu não apenas seu posto de motorista, mas também se tornou um conselheiro próximo nos negócios da família. Sua lealdade durante a crise provou ser inestimável. Tem algo que venho guardando há anos, ele revelou a Gabriel durante uma conversa particular. Seu pai, antes de partir, me fez prometer que sempre protegeria sua família. Ele sabia que pessoas como Ricardo existiam, pessoas que confundem sucesso com poder, riqueza com valor. A mansão dos Mendonça, antes um símbolo de poder e status, transformou-se gradualmente em um centro de transformação social. As antigas salas de reuniões foram adaptadas para receber aulas e workshops. O jardim, sob os cuidados de Dona Maria, expandiu-se para incluir uma horta comunitária. Veja só, comentou Helena, observando um grupo de idosos ensinando jovens a cultivar ervas medicinais. Quanto tempo perdemos pensando que precisávamos proteger nossa riqueza, quando na verdade a verdadeira riqueza estava em compartilhar. Beatriz, que havia se tornado uma presença constante na mansão, documentava cada história de transformação. Estou escrevendo um livro, ela revelou durante um jantar.
não sobre o escândalo ou a corrupção, mas sobre como uma série de eventos aparentemente trágicos levou à criação de algo tão bonito. Weber, antes de retornar à Europa, fez uma observação perspicaz. Em todos os meus anos como investigador, aprendi que o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar sabedoria. Vocês transformaram uma história de traição em uma lição sobre redenção. A notícia da prisão de Ricardo e do esquema de corrupção ocupou as manchetes por semanas, mas na mansão dos Mendonça, uma revolução silenciosa estava em curso. Uma revolução baseada não em poder ou dinheiro, mas em sabedoria, compaixão e na crença de que cada pessoa, independentemente de sua origem ou condição, tem algo valioso a oferecer ao mundo. O impacto das mudanças implementadas na mansão dos Mendonça começou a reverberar pela sociedade paulistana. Famílias tradicionais, antes focadas apenas em acumular riquezas, passaram a repensar seu papel social. O projeto Sabedoria das Ruas tornou-se um modelo estudado por universidades e organizações sociais de todo o país. É incrível como tudo se transformou, comentou Helena durante uma reunião do conselho da fundação. O que começou como uma tentativa desesperada de proteger nossa família acabou se tornando um movimento de transformação social. Dona Maria, agora reconhecida como diretora de projetos especiais da fundação, mantinha sua humildade característica. Mesmo quando convidada para dar palestras em importantes universidades, preferia receber as pessoas em seu jardim de ervas, onde a sabedoria fluía naturalmente entre o aroma das plantas medicinais. A verdadeira educação, ela costumava dizer, acontece quando derrubamos os muros que nos separam uns dos outros. Cada pessoa carrega um conhecimento único, uma história que precisa ser ouvida. O antigo escritório de Ricardo na empresa foi transformado em um centro de capacitação profissional para idosos que desejavam retornar ao mercado de trabalho. Clara, agora coordenadora do programa de saúde da Fundação, desenvolveu um protocolo especial de acompanhamento médico humanizado. Aprendi com meus erros, ela explicou durante uma apresentação para novos voluntários. Quando participei da farsa de Ricardo, estava pensando apenas em dinheiro. Hoje entendo que cada prontuário tem uma história, cada paciente tem uma sabedoria para compartilhar. Sandra surpreendeu a todos ao revelar um talento natural para a gestão de projetos sociais. Sua experiência de décadas organizando a mansão traduziu-se perfeitamente para a coordenação das diversas iniciativas da Fundação. Dona Helena sempre dizia que uma casa é mais que paredes e móveis, comentou ela durante uma reunião. É um espaço de transformação, de acolhimento. Estamos apenas aplicando essa filosofia em maior escala. João, além de suas responsabilidades como conselheiro, começou a ministrar aulas de direção defensiva para idosos que desejavam manter sua independência. Seu conhecimento das ruas de São Paulo e sua paciência característica fizeram dele um professor muito requisitado. Quando ajudei Dona Helena naquela noite, ele revelou durante uma de suas aulas, pensei que estava apenas protegendo minha patroa. Não imaginava que estávamos plantando a semente de algo muito maior. Gabriel, inspirado pela transformação que testemunhava, começou a implementar mudanças significativas na gestão das empresas da família. Criou um programa de mentoria reversa, onde funcionários mais jovens eram orientados por profissionais aposentados que voltaram ao mercado através da fundação. Minha mãe sempre dizia que a verdadeira liderança não está em mandar, mas em saber ouvir. Ele explicou durante uma assembleia de acionistas. Estamos apenas colocando essa sabedoria em prática. Beatriz, enquanto finalizava seu livro sobre a transformação dos Mendonça, descobriu uma vocação inesperada. Começou a coordenar oficinas de escrita para idosos, incentivando-os a registrar suas histórias de vida. Cada pessoa tem uma história que merece ser contada. Ela afirmou durante o lançamento de uma coletânea de memórias escritas por seus alunos. Nossa missão é criar espaços onde essas vozes possam ser ouvidas. A mansão, antes um símbolo de poder e isolamento,
tornou-se um ponto de encontro para pessoas de todas as classes sociais. As antigas salas de estar, antes reservadas para reuniões formais, agora abrigavam rodas de conversa onde empresários e moradores de rua compartilhavam experiências em pé de igualdade. Vejam só, comentou Dona Maria durante uma dessas reuniões, como é fácil derrubar muros quando abrimos nossos corações. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que compartilhamos. Helena, observando a transformação que sua casa e sua família haviam experimentado, sentia uma profunda gratidão. O tempo no mosteiro português havia lhe ensinado que, às vezes, precisamos perder tudo para encontrar nossa verdadeira missão. Quando fugi naquela noite, ela confidenciou a Gabriel durante um momento tranquilo no jardim. Estava protegendo mais que nossa família ou nosso patrimônio. Estava protegendo a possibilidade de fazermos algo significativo com nossos recursos. O jardim de Dona Maria, agora um extenso espaço que ocupava grande parte dos fundos da mansão, tornou-se um símbolo dessa transformação. Ervas medicinais cresciam ao lado de flores ornamentais, assim como sabedoria acadêmica e conhecimento popular se misturavam naturalmente nas conversas que ali aconteciam. A vida é como este jardim, ela costumava dizer aos visitantes. Precisa de diversidade para florescer. Cada planta tem seu propósito, cada pessoa tem sua história. E é na mistura de todas elas que encontramos a verdadeira cura. Com a aproximação do aniversário de 80 anos de Helena, a família decidiu organizar uma celebração especial. Não seria apenas uma festa, mas um momento de reconhecimento e gratidão por tudo que haviam vivido e aprendido nos últimos meses. O local escolhido foi significativo, o mesmo mosteiro em Portugal que havia servido de refúgio durante os momentos mais difíceis. As irmãs ficaram emocionadas com o convite, comentou João, que havia cuidado pessoalmente dos arranjos para a viagem. Elas dizem que Dona Helena deixou uma marca profunda na comunidade durante sua estadia. Os preparativos para a celebração mobilizaram não apenas a família, mas toda a rede de pessoas que agora orbitava ao redor dos Mendonça. Dona Maria, especialmente, dedicou-se a criar um ritual significativo para a ocasião. Cada erva deste arranjo tem um significado, ela explicou, enquanto preparava decorações especiais. Alecrim para a memória e proteção, lavanda para a paz. De espírito, sálvia para a sabedoria. São as mesmas ervas que as irmãs do mosteiro cultivam há séculos. Gabriel observava os preparativos com um misto de emoção e gratidão. É difícil acreditar que há um ano estávamos vivendo um pesadelo, ele comentou com Beatriz, que documentava tudo para seu livro. Agora, cada dia parece trazer uma nova descoberta, uma nova forma de fazer o bem. O mosteiro, uma construção do século XVII nas montanhas do norte de Portugal, era um testemunho silencioso da permanência do que é verdadeiramente importante. Suas paredes de pedra guardavam séculos de histórias de transformação e renascimento. Quando cheguei aqui, Helena compartilhou com um pequeno grupo durante um tour pelos jardins do mosteiro, estava fugindo. Mas as irmãs me ensinaram que, às vezes, precisamos nos afastar para enxergar com clareza. Cada dia era uma lição de humildade e sabedoria. A irmã Constança, que havia sido a principal confidente de Helena durante sua estadia, preparou uma surpresa especial. Um documentário reunindo depoimentos de todas as pessoas que haviam sido tocadas pela transformação dos Mendonça. É importante registrar estas histórias, ela explicou. Não pelos grandes eventos ou escândalos, mas pelos pequenos milagres diários, pelas vidas que foram mudadas quando uma família decidiu usar seu privilégio para fazer o bem. Durante a exibição do documentário, na antiga biblioteca do mosteiro não havia olhos secos. Moradores de rua que haviam encontrado propósito através da fundação, idosos que redescobriam sua dignidade, jovens que aprendiam valores através do exemplo. Cada história era um testemunho do poder da transformação. Sandra, que havia coordenado a logística da viagem, surpreendeu a todos com um presente especial. Um álbum de fotografias documentando a transformação da mansão dos Mendonça, desde os dias sombrios da investigação
até sua atual função como centro de transformação social. Cada imagem conta uma história, ela explicou, virando cuidadosamente as páginas. Vejam como o jardim de Dona Maria cresceu, como as salas antes vazias se encheram de vida, como os muros que nos separavam da comunidade foram substituídos por pontes. Clara, que havia encontrado sua própria redenção através do trabalho na fundação, organizou uma apresentação especial sobre o impacto do programa de saúde para idosos. Não estamos apenas tratando doenças, ela explicou. Estamos devolvendo dignidade, propósito, conexão. No dia do aniversário propriamente dito, o mosteiro amanheceu decorado com as ervas e flores preparadas por Dona Maria. O aroma de alecrim e lavanda preenchia os corredores antigos, criando uma atmosfera de serenidade e celebração. A cerimônia principal foi realizada na capela do mosteiro, um espaço sagrado que havia testemunhado séculos de orações e contemplação. Dona Maria, vestida com uma elegância simples que refletia sua natureza, conduziu um ritual especial de agradecimento. Cada um de nós, ela começou, sua voz suave ecoando pelas paredes antigas, carrega uma luz única. Alguns tentam escondê-la, por medo, outros a deixam brilhar por vaidade. O verdadeiro desafio é usar nossa luz para iluminar o caminho de outros. Helena, emocionada, observava a transformação que sua vida havia sofrido. Do medo e da solidão do exílio forçado, emergiu uma nova forma de viver, mais consciente, mais conectada com o que realmente importava. Quando vim para este mosteiro, ela compartilhou durante seu discurso, pensava que estava perdendo tudo, mas as irmãs me ensinaram que às vezes precisamos esvaziar nossa taça para que ela possa ser preenchida com algo mais precioso. João, que havia sido muito mais que um motorista durante toda a jornada, apresentou seu próprio presente. Uma série de cartas que havia guardado ao longo dos anos, escritas pelo pai de Gabriel, prevendo de alguma forma os desafios que a família enfrentaria. Seu pai, ele disse a Gabriel entregando o pacote de cartas, sabia que a verdadeira herança não está nos bens materiais, mas nos valores que transmitimos. Ele estaria orgulhoso do homem que você se tornou. A celebração se estendeu pela noite, com música suave ecoando pelos corredores do mosteiro. Os convidados, uma mistura única de religiosas, empresários, trabalhadores sociais e pessoas em situação de vulnerabilidade, compartilhavam histórias e sonhos em uma atmosfera de genuína fraternidade. A transformação dos Mendonça continuou, reverberando muito além das paredes do mosteiro. De volta ao Brasil, a família encontrou novas formas de expandir seu impacto positivo na sociedade. A fundação, agora sob a coordenação conjunta de Helena e Dona Maria, tornou-se um modelo de inovação social estudado internacionalmente. O mais impressionante, comentou um professor de Harvard que visitava o projeto, é como vocês conseguiram criar um modelo que combina eficiência empresarial com verdadeira transformação social. Não é filantropia tradicional, é uma reinvenção do papel do privilégio na sociedade. Gabriel, inspirado pelo sucesso da fundação, começou a implementar mudanças significativas nas empresas da família. O antigo modelo de governança foi completamente reformulado com a criação de um conselho consultivo que incluía representantes de todas as camadas da sociedade. Quando tomamos decisões, ele explicou durante uma conferência internacional de negócios, precisamos considerar o impacto em todas as pessoas afetadas por elas. Não apenas acionistas e clientes, mas a comunidade como um todo. Dona Maria, mantendo sua simplicidade característica, continuava recebendo pessoas em seu jardim. Mas agora, além das ervas medicinais, ela cultivava algo ainda mais precioso. Um espaço de verdadeiro diálogo entre diferentes realidades sociais. Vejam estas plantas. Ela costumava dizer aos visitantes, apontando para diferentes espécies que cresciam lado a lado. Algumas são consideradas nobres, outras são vistas como ervas daninhas. Mas cada uma tem sua função no equilíbrio do jardim. É assim também com as pessoas. Sandra, que havia descoberto uma vocação para o trabalho social, desenvolveu um programa inovador de capacitação profissional.
Usando sua experiência na gestão da mansão, ela criava oportunidades para que pessoas em situação de vulnerabilidade desenvolvessem habilidades práticas. Não é apenas sobre ensinar um ofício, ela explicava. É sobre devolver a dignidade, mostrar que cada pessoa tem valor e potencial. Clara, transformada por sua própria jornada de redenção, expandiu o programa de saúde da Fundação. Além do atendimento médico tradicional, foram incorporadas práticas integrativas, combinando a sabedoria tradicional de Dona Maria com a medicina moderna. A verdadeira cura, ela aprendeu, não vem apenas dos medicamentos, mas do cuidado integral com o ser humano. Cada paciente tem uma história que precisa ser ouvida, um conhecimento que precisa ser respeitado. João, que havia sido fundamental em toda a jornada da família, encontrou uma nova missão. Começou a treinar jovens motoristas, não apenas nas habilidades técnicas da profissão, mas nos valores que havia aprendido em seus anos de serviço. Um motorista, ele ensinava, não é apenas alguém que conduz um veículo, é um guardião de histórias, um confidente, às vezes a única pessoa com quem alguém pode contar em um momento difícil. Beatriz, cujo livro sobre a história dos Mendonça havia se tornado um best-seller, dedicava-se agora a um novo projeto: documentar histórias de transformação social em todo o país, inspiradas pelo exemplo da família. O que aconteceu? Aqui, ela explicava em suas palestras, não foi apenas a história de uma família rica que descobriu sua consciência social. Foi um exemplo de como o privilégio pode ser usado para criar verdadeira transformação. A mansão dos Mendonça, antes um símbolo de segregação social, tornou-se um espaço de encontro e diálogo. As antigas salas de estar, antes reservadas para reuniões formais, agora abrigavam círculos de conversa onde empresários aprendiam com moradores de rua e acadêmicos descobriam a sabedoria das pessoas simples. Helena, observando toda essa transformação, sentia uma profunda gratidão. O tempo no mosteiro havia lhe ensinado que às vezes precisamos perder tudo para encontrar algo muito mais valioso. Quando penso em tudo que vivemos, ela compartilhou durante uma reunião do conselho da fundação. Percebo que o que parecia uma tragédia era na verdade um presente. Precisávamos dessa sacudida para acordar para o que realmente importa. Dona Maria, em sua sabedoria característica, havia criado um ritual especial para marcar momentos importantes na fundação. Com ervas colhidas em seu jardim, ela preparava amuletos que simbolizavam proteção, sabedoria e união. Cada nó dado nestes cordões, ela explicava enquanto preparava os amuletos, representa uma conexão entre o passado e o presente, entre diferentes realidades sociais, entre o conhecimento acadêmico e a sabedoria popular. É assim que construímos pontes onde antes havia muros. Um ano havia se passado desde a celebração no mosteiro português. A mansão dos Mendonça preparava-se para outro evento significativo: a inauguração oficial do Instituto Helena Mendonça de Transformação Social, uma evolução natural da fundação que havia crescido além de todas as expectativas. O Instituto ocuparia um complexo inteiro no bairro do Morumbi, ao lado da mansão da família. O projeto arquitetônico, desenvolvido com a participação ativa de Dona Maria, incorporava elementos sustentáveis e acolhedores, jardins suspensos, repletos de ervas medicinais, conectavam os diferentes edifícios, criando espaços de convivência e aprendizado. Cada detalhe deste lugar, explicava Dona Maria aos visitantes durante uma prévia do espaço, foi pensado para promover encontros. Os bancos do jardim são circulares para que as pessoas possam se olhar nos olhos enquanto conversam. As paredes de vidro permitem que a luz natural entre, mas também que as pessoas de fora possam ver o que acontece aqui dentro. Transparência e conexão são nossos princípios fundamentais. Gabriel, observando o movimento de operários finalizando os últimos detalhes da construção, refletia sobre a jornada que os trouxera até ali. É incrível pensar, ele comentou com Helena, que tudo começou com uma história de traição e medo,
e agora estamos criando algo que vai impactar gerações. Helena, que havia assumido um papel mais contemplativo após seu retorno, dedicava-se a garantir que os valores fundamentais do Instituto permanecessem alinhados com sua visão original. Não queremos ser apenas mais uma organização social, ela explicava durante as reuniões de planejamento. Queremos ser um espaço de verdadeira transformação, onde as hierarquias se dissolvem e o conhecimento flui em todas as direções. Instituto seria dividido em diferentes núcleos, cada um dedicado a um aspecto específico da transformação social. O núcleo de sabedoria ancestral, coordenado por Dona Maria, combinaria conhecimentos tradicionais com práticas contemporâneas de cura e bem-estar. Não é apenas sobre ensinar receitas de chás, ela explicava enquanto orientava a organização de sua nova oficina. É sobre reconectar as pessoas com um conhecimento que foi passado de geração em geração, mas que muitas vezes é desvalorizado pela sociedade moderna. Sandra assumiu a coordenação do Núcleo de Capacitação Profissional, expandindo seu programa de treinamento para incluir não apenas habilidades técnicas, mas também desenvolvimento pessoal e empreendedorismo social. Muitas pessoas têm talentos incríveis, ela observava, mas nunca tiveram a oportunidade de desenvolvê-los. Aqui, além do conhecimento prático, elas recebem o apoio e a confiança necessários para transformar suas vidas. Clara, agora diretora do Núcleo de Saúde Integrativa, havia desenvolvido um modelo revolucionário que combinava atendimento médico convencional com práticas complementares. Sua própria experiência de transformação a tornava especialmente sensível às necessidades emocionais dos pacientes. Cada pessoa que chega aqui, ela explicava durante um treinamento para novos profissionais, carrega não apenas sintomas físicos, mas uma história de vida que precisa ser ouvida e respeitada. A verdadeira cura começa quando nos permitimos ver o ser humano por completo. João, que inicialmente relutara em aceitar um papel mais formal no Instituto, acabou cedendo aos pedidos e assumiu a coordenação do Núcleo de Mobilidade Social. Seu programa não se limitava a ensinar pessoas a dirigir, era uma verdadeira escola de cidadania e consciência social. Na rua, ele compartilhava com seus alunos: aprendemos que todos os caminhos se cruzam. O motorista de ônibus, o executivo, o vendedor ambulante, todos fazem parte da mesma teia de relações. Quando entendemos isso, começamos a respeitar mais uns aos outros. Beatriz, que havia se tornado uma referência em documentação de projetos sociais, criou o Núcleo de Memória e Narrativas. Ali, histórias de transformação eram registradas e compartilhadas, criando um acervo vivo de experiências que inspiravam novas iniciativas. Cada história que documentamos, ela explicava, é uma semente de esperança. Quando alguém em situação vulnerável conhece a trajetória de quem conseguiu se transformar, ganha força para acreditar em sua própria capacidade de mudança. À medida que a data da inauguração se aproximava, a ansiedade e a expectativa cresciam. Não seria apenas a abertura de um novo espaço, seria a materialização de um sonho coletivo, construído a partir de uma história de superação e renascimento. Vejam só, comentou Dona Maria durante uma reunião final de planejamento, como a vida tem seus próprios caminhos. Quando me aproximei do Sr. Gabriel naquele cemitério, era apenas uma senhora de rua cumprindo uma promessa. Hoje estamos todos aqui, unidos por algo muito maior que nós mesmos. Helena, ouvindo o comentário, sentiu lágrimas nos olhos. A senhora não era apenas uma senhora de rua, ela respondeu com emoção. Era o anjo que nossa família precisava para encontrar seu verdadeiro propósito. Às vezes, a sabedoria mais profunda vem dos lugares mais inesperados. A véspera da inauguração foi marcada por um ritual especial no Jardim de Ervas. Dona Maria, auxiliada por um grupo de idosas que haviam se tornado suas aprendizes, preparou amuletos especiais para todos os coordenadores do Instituto. O dia da inauguração do Instituto Helena Mendonça amanheceu com uma suave garoa típica de São Paulo. Centenas de pessoas aguardavam a abertura dos portões, formando uma fila que se estendia por várias quadras.
Eram pessoas de todas as classes sociais, unidas pelo desejo de fazer parte daquela transformação. Helena, vestida com elegante simplicidade, observava a movimentação de sua varanda. Ao seu lado, Dona Maria preparava um chá especial para acalmar os nervos de todos os envolvidos na cerimônia. "Sabe, Dona Helena", comentou a sábia senhora enquanto servia o chá em xícaras delicadas, "quando vim para esta casa, achei que estava apenas cumprindo uma missão. Não imaginava que estava começando uma nova vida, uma nova família." A cerimônia de inauguração foi planejada para refletir os valores do Instituto. Não haveria palco elevado ou lugares marcados. Todos se sentariam em círculos, simbolizando a igualdade e a conexão que o espaço pretendia promover. Gabriel abriu o evento com palavras que tocaram profundamente a todos os presentes. Este instituto nasce de uma história de perdão, transformação e esperança. Aprendemos que a verdadeira riqueza não está nos bens que acumulamos, mas nas vidas que transformamos. Cada coordenador de núcleo apresentou seus projetos não como palestras formais, mas como conversas abertas com a comunidade. Sandra compartilhou histórias emocionantes de pessoas que haviam encontrado novos caminhos através do programa de capacitação. Clara falou sobre a revolução silenciosa que estava acontecendo na área da saúde, onde conhecimentos tradicionais e medicina moderna se encontravam em harmonia. João, normalmente reservado, surpreendeu a todos com um discurso emocionante sobre como sua vida de motorista havia se transformado em uma missão de conectar pessoas e realidades diferentes. Beatriz apresentou o primeiro volume de uma série de livros que documentavam as histórias de transformação do Instituto. O momento mais tocante, porém, foi quando Dona Maria se levantou para falar. Com sua sabedoria característica, ela começou: "A vida é como este jardim que cultivamos juntos. Algumas sementes demoram mais para brotar, outras florescem rapidamente. Mas cada uma tem seu tempo e seu propósito. O importante é nunca desistir de cultivar o bem." Helena, emocionada, abraçou Dona Maria ao final de seu discurso. "A senhora é a prova viva de que os anjos existem e aparecem quando mais precisamos deles", sussurrou em seu ouvido. A celebração continuou ao longo do dia, com apresentações culturais, oficinas práticas e muitas rodas de conversa. O Jardim de Ervas, agora um espaço ainda maior e mais diverso, tornou-se o coração pulsante do Instituto, onde conhecimentos ancestrais e contemporâneos se encontravam em harmonia. No final da tarde, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, a família Mendonça reuniu-se para um momento íntimo de reflexão. Gabriel, observando o movimento de pessoas felizes nos jardins do Instituto, comentou: "É incrível como tudo se transformou. De uma história que poderia ter terminado em tragédia, nasceu algo tão bonito e significativo." Helena, segurando as mãos de Dona Maria, completou: "Aprendemos que a verdadeira família não é apenas aquela que nasce do sangue, mas a que se forma através do amor e do propósito comum. Cada pessoa que passa por este instituto é parte de nossa família expandida." Dona Maria, com seu sorriso sereno, finalizou: "E esta família continuará crescendo, transformando vidas e construindo pontes onde antes havia muros, porque esta é a verdadeira missão do ser humano: usar seus dons e privilégios para iluminar o caminho de outros." O Instituto Helena Mendonça tornou-se muito mais que um centro de transformação social. Tornou-se um símbolo vivo de como o amor, a sabedoria e a coragem podem transformar histórias de dor em fontes de esperança e renovação. E assim, sob o céu de São Paulo, uma nova história começava a ser escrita. Uma história que continuaria inspirando gerações, mostrando que o verdadeiro poder não está no dinheiro ou na posição social, mas na capacidade de transformar vidas e construir pontes entre diferentes realidades. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de transformação da família Mendonça tenha tocado seus corações. Para continuar acompanhando histórias igualmente inspiradoras de superação e renovação, não deixem de se inscrever em nosso canal. Deixem seus likes e compartilhem seus pensamentos nos comentários.
cada história de transformação que vocês compartilharem será uma nova semente de esperança plantada. Juntos, podemos criar um mundo onde a sabedoria, o amor e a compaixão prevaleçam sobre o medo e a desconfiança. Aguardamos vocês em nossa próxima história.